Queridos irmãos e irmãs da comunidade São Judas Tadeu, da paróquia São Judas Tadeu, da comunidade São Vicente de Paulo, desde domingo passado, a palavra de Deus tem nos convidado a refletir sobre os mistérios do reino de Deus, que Jesus vem apresentando através de suas parábolas. Tal como hoje no Evangelho que está no capítulo 13, versículo 10 do Evangelho de São Mateus, Jesus explica a parábola do semeador. E é muito importante nós percebermos que Jesus, que já havia dito em outra passagem do Evangelho que Deus havia escondido os segredos do reino e uma sabedoria que ele escondeu dos sábios e entendidos e havia revelado aos pequeninos, e justamente para que todos possam entender essa mística do reino de Deus, Jesus vai explicar o reino através de coisas muito simples do nosso cotidiano, como o ciclo das águas ou uma semente que depois se transforma em uma árvore frondosa, na alegria de uma mulher que está procurando uma joia perdida quando está limpando a casa, no semeador que sai a semear, enfim. O fato é que muitas vezes nós nos perguntamos: o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar e nem um tempo. O reino de Deus é uma maneira de se viver. O reino de Deus é deixar conduzir a vida pela sabedoria de Deus. É assimilar a sabedoria do Pai e organizar a vida a partir dessa sabedoria. Hoje, na explicação da parábola do semeador, no Evangelho de Mateus, Jesus vem nos dizer que a palavra de Deus é uma das principais fontes de sabedoria para que nós possamos organizar a nossa vida. E, obviamente, essa palavra, ela encontra alguns obstáculos para ela se cumprir na vida das pessoas, porque nós sabemos que assim como o Espírito de Deus está presente nesse mundo, o espírito negativo, o espírito diabólico, aquele que separa, aquele que causa divisão, também está presente nesse mundo. E quais são os obstáculos que o Evangelho de hoje nos apresenta? Primeiro, a insensibilidade, não é? Que são aquelas sementes que caem na beira do caminho. Depois, a perseguição, aqueles que são contrários à vontade de Deus, as forças da morte que existem nesse mundo, que perseguem aqueles que tentam semear a palavra. O terreno pedregoso. E depois, aquelas sementes que caem entre os espinhos, que são, de acordo com o Evangelho, a preocupação demasiada com as coisas e as riquezas desse mundo. Pois bem, irmãos e irmãs, a insensibilidade, a perseguição e a sedução pelas riquezas e os valores deste mundo. Nesse período difícil em que nós estamos vivendo, nós nos deparamos muito com isso, sobretudo a insensibilidade diante da morte de pessoas humanas, não é? Um país que conta hoje com mais de 80 mil mortos por uma pandemia, e muita gente simplesmente simplifica isso, ou finge não reconhecer a gravidade disso, ignora a dor das pessoas que perderam seus entes queridos, ignora o drama dos profissionais da saúde que se empenham em salvar a vida, colocando as suas vidas em risco. Então essa insensibilidade diante dessa mortandade é contra o reino de Deus. O reino de Deus, ele é sensível. Jesus curou os doentes, devolveu a vida aos mortos, devolveu a vista aos cegos, justamente porque ele era sensível, e quando viu
O povo, desamparado como ovelha sem pastor, ele fez o milagre da multiplicação dos pães. A sensibilidade diante do sofrimento dos outros é um dos principais efeitos da palavra de Deus em nós. Depois, felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Jesus já havia proclamado essa bem-aventurança porque ele percebeu que aqueles que se comprometessem com sua palavra sofreriam perseguição, não é? E mesmo hoje, quando se tenta falar em nome de Deus, dizer algumas verdades que as pessoas não costumam ouvir, acabamos sendo, de certa forma, perseguidos. E por último, toda a questão não só a questão da perseguição, da insensibilidade, mas a sedução, não é, pelas riquezas desse mundo. E trazendo isso para o nosso contexto, a gente percebe exatamente isso. A insensibilidade diante da morte provocada pelo temor que a economia não venha a funcionar, não venha a prosperar. É como se o cuidado com a vida fosse adversário do desenvolvimento econômico. É muito importante ficar atentos a esse tipo de coisa, porque quando os abolicionistas, por exemplo, diziam que era preciso abolir a escravidão, que aquela injustiça não deveria acontecer entre os escravos, muita gente dizia não pode abolir a escravidão porque senão a economia do país vai quebrar, né? Então, muita gente advogava a perpetuação do sofrimento e da morte em vista da precaução para com a economia. De certa forma, vivemos isso hoje, não é? Não pode parar porque a economia vai quebrar, mas enquanto isso, as pessoas estão morrendo. E a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos colocar a vida das pessoas na mesa de negociação, né? Uma carta do padre José de Anchieta, no século XVI, nos informa que 300 mil indígenas morreu naquele século por uma epidemia de varíola, não é? Sempre as populações indígenas são as mais abaladas quando acontece uma calamidade dessa natureza, porque eles levam um estilo de vida muito diferente, tem as condições de vida, a cultura é totalmente diferente da nossa. E diante dessas pandemias são populações que sofrem muito. Curiosamente, o governo brasileiro vira as costas para a população indígena exatamente nesse momento, né? Proibindo, vetando políticas públicas que levariam, que distribuiriam recursos para essas populações, levariam água potável, levariam remédio, respiradores, reservariam um espaço hospitalar para eles. O governo insensivelmente veta a política de saúde direcionada para as populações indígenas e a história se repete mais uma vez. O povo indígena abandonado em um momento de pandemia, vendo suas principais cabeças, sua sabedoria, suas tradições, sua cultura toda sendo dizimada. Então é tempo de refletir sobre o reino de Deus, não apenas de uma forma egoística, como se o reino de Deus fosse a vida após a morte e eu preciso salvar a minha alma. Não, o reino de Deus começa aqui e agora. É uma maneira de estar nesse mundo. É viver na sensibilidade dos filhos de Deus, é se solidarizar com os dramas humanos, é deixar a palavra falar. Que Deus nos ajude, que o Senhor desperte em nós essa sensibilidade da sabedoria do reino e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.